Entrevista com Luiz Cláudio de Paula Rodrigues. Luiz Cláudio, bom, qual que é o teu nome artístico, afinal? Cara, nunca teve. Nunca teve. A gente formou, na época da juventude, um grupo musical que a gente chamava de Lã de Vidro, né? Tá. Mas nome artístico nunca teve, não. Então, Tá. E você tocava o quê? cara, o meu pai era um cara que autodidata de música, então ele me colocou para aprender música com um senhor que era trombonista da Orquestra Sul-América, que chamava Osmar Ramos Tocantins. E até nome de rua lá nome de rua. O cara veio na década de 50 para ser trombonista na Orquestra Sul-América e acabou ficando aqui, fez família aqui tudo. E eu aprendi música com ele, aprendi violão. Então eu tocava violão quando era moleque, assim e tal, e depois a gente de violão para guitarra. E aí nós tivemos a sorte de pegar a abertura, né, com aquela efervescência musical. Formamos um grupo aí de música, né? E nesse grupo estava o Laudo Ferreira Júnior, que hoje é o Laudo, né, o cartunista Laudo. Então, naquele grupo de música, você fez parte como letrista, né? Porque como letrista. Você fazia uns poemas muito legais. A gente tinha esse grupo, lembra do grupo Guerrilha Literária, né? Que a gente se chamava. Lembro. Ia com isso, ia com a camiseta em Ribeirão Preto, passava em frente à polícia para ver se eles prendiam. Que nem eu estava comentando, a minha mãe ficava horrorizada com aquela liberdade que a gente tinha, né? De escrever aquelas coisas. Vocês vão ser tudo presos, meninada. Vocês vão tudo presos. Que nada, a gente já estava fazendo música, sátira, né? Escrevendo. Então pegamos toda essa efervescência. Na parte musical então formamos um grupo de música, era eu tocando violão, o Laudo também violão. Na época de faculdade conhecemos ali um amigo nosso chamava Gamaliel Ramos, né, de Bebedouro, baixista. Tinha aqui o vizinho nosso ali, era o Mantovani, o Nelson Mantovani, tocava bateria. A gente formou ali um grupo ali e saímos tocando, colocando música no festival de Jabuticabal. Fora isso, tinha festival em Guariba, apresentação em Bebedouro, Monte Azul Paulista, onde tinha alguma coisa, São Simão. A gente correu bastante aí pela cidade em volta, né? Tá, e eram composições próprias ou vocês cantavam música ali? A gente fazia de tudo, a gente cantava aquele começo do rock Brasil ali, né? Que foi aquela efervescência, mas a gente gostava muito de compor as próprias músicas, né? Então a gente tinha as nossas músicas e a gente gostava mais até de mostrar as nossas músicas do que ficar tocando música que tocava no rádio, né? E aí é o seguinte, na época a música ainda era o centro de uma sociedade, né? Qualquer coisa tinha música. Era uma cultura, né? A gente vinha da cultura do rádio, né? Tava muito fresco ainda. E como é que você viu quando a música começou a ficar de lado? Porque hoje em dia a música é uma... Tá bom, se ouve muita música, não com tanta qualidade, daí foi o que eu falei com ele. Mas não é mais aquela coisa, não é o centro de uma sociedade mais. Né? Não, eu acho que a própria evolução de mídia, né? Porque a mídia, música, teve música, depois a coisa deu uma ampliada, né? O teatro recuperou muito espaço, o cinema, né, com suas idas e vindas, né? Às vezes é meio cíclico, às vezes está em alta, às vezes está em baixa, né? Muito atrelado à situação econômica, porque dependia, né? Que música era mais barato de fazer, né? Então essa era a grande jogada. Porque você conseguia facilmente formar alguma coisa ali e produzir, fazer um som, né? Então a gente fazia aí por esse lado. Como é que você vê a perda do espaço da música? Porque a música perdeu espaço, depois ela recuperou, que nem você disse. Mas essas idas e vindas, como é que você vê em sociedade? É uma sociedade que está decaindo em relação à cultura? Como é que... Cara, eu estava pensando nisso hoje, né? Fazendo uma reflexão sobre aquilo que aconteceu aqui no bairro ali. Eu acho que nós estamos vivendo uma crise, eu não digo assim econômica não, é uma crise ética. Uma coisa mais pesada, né? Porque é o tal negócio. Você fala, a internet matou isso, a internet favoreceu alguma coisa e matou outra. Não necessariamente, eu acho que a coisa é mais profunda. Eu acho que a gente vive uma crise ética no sentido assim de
de que se dá pouco valor a você ser mais fiel às suas raízes, a você, por exemplo, fazer o seu e não prejudicar o próximo. Você entendeu? E isso, eu acho que a parte da ética que está se perdendo, né? Então, por exemplo, a partir de quando você tem alguém que invade a tua privacidade e quer filmar uma pessoa tomando banho, depois, o problema, sim, existe um ilícito aí, sim, existe. Mas a crise da coisa é você querer, em cima disso, colocar na internet e ficar famoso, né? E tentar divulgar como se fosse uma notícia, olha só o que está acontecendo, a minha vizinha, alguma coisa assim. Eu acho que é um pouquinho, a coisa vai um pouquinho mais profunda. Eu acho que a gente vive, desde então, uma certa crise de identidade, uma certa crise ética, né? De fazer coisas que, de repente, você não deveria fazer para manter a sociedade funcionando, né? Você tem que ter seus limites. Mas aí nisso é o seguinte, veja bem, aí você citou o jornal. O jornal ele perdeu toda uma qualidade de preparar a notícia, né? Descata o assunto e joga e Sim, tal. mas é em E a cima música? disso. E a música foi assim também? Quer dizer, Eu acho que a música, não é elaborada, parece. Não. A música eu acho que seguiu essa mesma tendência de ter esse acesso instantâneo, né? Porque na nossa época a gente queria fazer música autoral, não é fácil. Porque você não pode simplesmente pegar uma letra, jogar uma coisa em cima e sair tocando qualquer porcaria, né? A própria você tem que ter uma certa qualidade, né? Para você não se sentir, eu estou fazendo uma coisa de baixa qualidade, né? E de repente agradar o maior número de pessoas possível. Então eu acho que a música fica assim, quem quer trabalhar com música sempre busca qualidade, sempre vai buscar fazer uma coisa mais elaborada para que você consiga transmitir a tua mensagem de uma melhor forma, né? Então eu acho que é meio por aí. Bom, eu vou colocar lá no final lá da entrevista um link com o Spotify lá das suas músicas, né? Tá. Lá da música do conjunto e as suas também. Mas é o seguinte, e ali você tem toda uma elaboração de música, eu estava ouvindo, tem uma qualidade. Graças a Deus é o seguinte, que nem eu falei para você, pegando o gancho, né, nesse raciocínio. Nessa época a gente prezava por pegar aquelas letras, olha, essa é uma poesia legal, né? Essa poesia é legal aqui, eu quero que seja uma música legal. Então você pegava um parceiro, vamos fazer uma coisa legal, vamos fazer um arranjo legal para a gente conseguir tocar e ser bem aceito. Então tinha toda aquela regra. Então o que a gente fez agora? Eu tive a sorte de encontrar pessoas que me orientaram como é que eu tinha que fazer, de repente hoje usando a inteligência artificial, pegar músicas de 40 anos atrás, é o que a gente está falando, né? De quando a gente queria fazer bem feito. Quando a gente ia participar dos festivais da Concha Acústica aqui em Jabuticabal, a gente via músicas boas serem apresentadas. O pessoal tinha as atrações do festival, onde quem estava concorrendo era Guarabira, era pessoal do RPM, né? Era o pessoal que vinha fazer os shows, e a gente trabalhar com aquele pessoal, pessoal de nível universitário, pessoal que vinha bastante, pessoal da faculdade com alguma qualidade, e a gente, entre aspas, éramos filhos da cidade, né? De uma cidade que tinha uma certa tradição musical. Então, por exemplo, todo mundo queria fazer um negócio para ficar legal. Nós queremos fazer música com letra boa, com música boa, né? Que tenha algum apelo, nem que seja popular, mas que seja legal, para que a gente não passe vergonha até onde nós queremos atingir, né? Que o que a gente tinha de espaço para ser mostrado era esse circuito universitário, né? Quando a gente saía em Jabuticabal ou nas cidades da região que a gente podia. Então, por exemplo, eu tive a capacidade, a sorte de conseguir pegar essas músicas, ter salvado essas músicas e ter conseguido usar a inteligência artificial para fazer remixagens dessas músicas sem mudar a essência. Então aí a gente conseguiu, por exemplo, montar um repertório de 18 músicas, todas músicas remixadas, bem feitas, qualidade a gente sabia das letras dos autores, né? Então a gente conseguia ter essa qualidade no passado e conseguimos deixar ela com uma roupagem que fosse possível hoje a gente chegar e fazer uma distribuição na internet, né?
que é o próprio Spotify. Então, de repente, se você colocar lá os links, o pessoal vai ter acesso a, não só no Spotify, no Apple Music, no Deezer, nessas boas plataformas de música. Então, nós estamos usando a internet com qualidade que a gente conseguiu, usando a inteligência artificial, não simplesmente para essa inteligência fazer as músicas. Afinal de contas, a gente conseguiu essa proposta de manter a qualidade de letra, de manter as melodias originais, nós só conseguimos aprimorar arranjo, equalizar melhor voz, né? Então nós conseguimos fazer um trato melhor disso. Então nós estamos... Tá, e como foi conciliar aquele começo com a tua profissão e agora? Bom, da profissão a gente só conseguiu fazer isso porque nós estamos aposentados, né? Porque eu desde aquela época, eu só guardei o material. Que eu cheguei, eu acho que eu consegui visualizar, falei, não, uma hora eu vou ter tempo para mexer com isso, uma hora eu vou ter meios de mexer com isso. Você tem uma ideia, eu não sei se eu comentei contigo, a gente conseguiu, por exemplo, para fazer essas 18 músicas, se eu consegui um resultado bom agora, mas se eu fosse investir para conseguir fazer isso, eu investiria coisa assim entre 60 e 80 mil reais, entre horas de estúdio, músicos, né, próprio local para gravar isso. E com um orçamento bem barato, tipo com 150 reais em 3 meses, né, pagando um usuário de 50 reais por mês, eu consegui fazer em 3 meses uma compilação dessas músicas antigas com essa roupagem moderna e bem acabada. Né? E agora? E agora? E agora a gente quer colocar isso de repente em distribuição. Antigamente a gente tinha aquela ilusão, quem sabe um dia a gente faça sucesso. Não, essa não é mais a realidade, né? Então, por exemplo, o que a gente conseguiu fazer, que eu falei para você, eu gostaria de ter acesso, conseguir colocar na internet, conseguir. Tem um esquema de distribuição pequeno, como se fosse uma pequena gravadora? Tenho. Mas a gente queria, por exemplo, contar com participação em algumas FMs, né? Colocar em alguns meios de massa, simplesmente para divulgar. Não, mas vai compor de novo? Está começando a compor de novo? Não, eu acho que não é por aí. eu, pelo menos assim, eu não tenho mais ideia de como compor, né? Antes a gente tinha aquela ilusão, vamos fazer, né, algumas influências musicais, a gente está escutando muita coisa. Mas eu não sei se é porque a gente não gosta do resultado das coisas que estão acontecendo hoje, né? A gente também não tem a vontade de querer... Não, mas pensa ainda em retomar, pensa em... Eu penso em divulgar um trabalho que eu acho que foi um retrato de uma época que a gente conseguiu deixar atualizado, né? Como música autoral, porque é muito complicado. Se você fosse, por exemplo, não, eu vou ser compositor daqui para frente. A gente tem notícias, por exemplo, de moços com talento que a gente conhece, né? Que foram, por exemplo, São Paulo, capital, Rio e tal, foram atrás de alguns esquemas e os caras tiveram propostas tipo assim, eu sou um produtor, tá? Para divulgar o teu trabalho, para elaborar o teu trabalho, eu quero um aporte inicial de 200 mil reais. Então, quer dizer, é muita grana. Você entendeu? Mas aí já não é ser editor, né? Porque o editor é aquele que banca, não é aquele que cobra. Mas hoje a coisa desvirtuou um pouco, né? Hoje, por exemplo, você não vai achar um produtor mecenas, né? Esse cara que eu estou me referindo, eu não vou falar nome, depois em off eu falo, mas esse cara que fez esse pedido para um amigo nosso, ele já foi produtor de bandas que estouraram a nível de muito pouco tempo atrás. Ele teve 2 ou 3 bandas que o levaram ao patamar dele se dizer, hoje eu sou um produtor X, se você quiser que eu divulgue o teu trabalho, você tem que fazer um aporte inicial de 200 mil reais. Então, mas isso vai até contra a lei de direito autoral, porque quem porque também infelizmente o livro também está assim. O livro também está assim. Sim, mas, por exemplo, se você quiser fazer um esquema, você vai ter que, de repente, você sabe, de livro, você vai ter que bancar a tua primeira edição, né? Para depois uma editora, falar, não, esse cara tem potencial, agora a segunda, terceira e quarta edições eu compro esse cara.
E aí ele sim vai te bancar a nível... Agora, para você sair do zero, o cara chegar e falar, não, para fazer um serviço de estúdio, e ó, não estamos falando de o que a gente chamava de LP, não. Hoje eles falam, ó, um EP hoje são 7 músicas, né? São 7 músicas. Para fazer essas 7 músicas em estúdio, eu tenho despesa, aporte inicial 200 mil. Quer dizer, depois disso vai ter outros aportes que você vai ter que fazer. Então você vai ter que fazer um investimento meio grande para um retorno muito incerto, né? Se você chegasse, por exemplo, numa gravadora, as gravadoras não existem mais, né? Não, existem produtores. Não. E esses caras não brincam em serviço. É uma indústria, continua sendo uma indústria de ganhar dinheiro, né? O único que conseguiu tomar conta das músicas foi o Chico Buarque, né? Que o Chico Buarque eu estava lendo há um tempo atrás. Como ele foi passado para trás por algumas gravadoras, ele entrou com uma ação pedindo para, já que tinham quebrado o contrato com ele retomasse as músicas. E retomou as músicas, né? É o único, se eu não me engano. Sim, mas é que hoje, é o único. Hoje em dia o esquema faça um aporte primeiro, a gente vai ver qual vai ser, e é sempre limitado o alcance disso. Então, se der um retorno e começar a dar dinheiro, peraí, agora eu vou investir em você. Você entendeu? Então, e aí sempre fica aquele esquema, né? Se você for um artista, por exemplo, numa plataforma, essa plataforma que eu uso em primeiro lugar, né, que é a mais popular, né? Seria o Spotify, por exemplo, ela paga 0,0005 centavos por execução, né? E aí você tem que pôr um número de conta lá tal. Esses caras vão te retornar depois de muita execução, uma execução em massa, eles vão vai te colocar lá R$50 na conta, você entendeu? Tem que dar muita execução para... É que nem o YouTube. Ou mesmo o Facebook é a mesma coisa. Você só vai ter um retorno financeiro se tiver milhões, né? Não vamos falar nem 1000, mas... Aí entra uma questão. A música, hoje em dia, por causa da internet, o ganho dela é mais no show do que na execução. Do artista, sim. O artista, hoje ele vai ter um retorno, porque ele não pode ficar esperando, de repente, esse dinheiro ser gerado, passar pela plataforma, para a plataforma, de repente, remunerar o artista. O artista tem que comer. Então, por exemplo, ele está fazendo sucesso, e aí ele vai ser procurado para fazer show, aí ele pode bancar o show dele. Então é aí que você vai ser chamado para feiras, eventos, e aí que, de repente, o cara vai ter o famoso cachê, né? Ó, meu cachê é 100 mil por show, 50 mil, 100 mil, você vai aumentando conforme a procura, né? Então, se você viraliza na internet, começa a ver procura pelo teu produto como música, é aí que você vai ganhar dinheiro, né? E a internet, então, foi ruim ou foi boa? Eu acho que ela foi uma evolução. Se você pensar assim, que sempre existiu esse cerceamento do direito, do recurso, né? Antes eram as grandes gravadoras, hoje são os grandes produtores, né? Ou são as distribuidoras, né? A gente não dá para... Eu creio que você, para fazer sucesso, você vai ter um retorno se você fizer show, né? Que essa é a máquina como a máquina vai se comportar, né? Mas é aquilo que eu falei para você, eu não tenho a intenção de colocar isso como lucro, simplesmente de salvar o trabalho que eu acho que foi de excelente qualidade da época, né? Mas vamos ver, de repente, por que não? Eu sinceramente, eu acredito pouco nessa possibilidade. A gente faz com aquela esperança, tá? Vou tirar o pendrive da gaveta e, né? Você tem uma ideia, a gente lançou aí, estamos no primeiro mês, deu algo em torno de 600 streamers, né? 600 baixadas de música, né? Num universo de 14 músicas que a gente colocou na primeira etapa aí. Então, quer dizer, é muito pouco. Mas é melhor do que se ficar na gaveta. Depende, não é pouco, não. É pouco, assim, na ideia que se tem hoje de milhões. Sim, mas é como hoje a internet possibilita, né? Que de repente fosse um trabalho de massa. Então a gente não quer...
A gente, por exemplo, gostaria, que nem eu falei para você no começo da entrevista, eu gostaria que esse trabalho de ter acesso a rádios. Mas não mas para fazer sucesso, viralizar, não. É simplesmente saudosismo. Que a gente foi, você, eu, né? Fomos criados em cima de rádio, televisão, nós pegamos essa época do começo da mídia, né? Da mídia de massa. Então a gente tem essa... Para mim, eu considero ilusão, mas eu gostaria muito de um dia montar num carro aqui e fazer uma viagem. Estou indo para São Paulo para visitar um filho, alguma coisa assim, e no caminho tocar uma música no FM. Nossa! Também. Seria sensacional, né? Bom, tá dando dinheiro? Provavelmente numa escala muito menor, né? Mas seria muito interessante, seria uma satisfação só de ver que aquele... Bom, mas isso daí, não, mas o artista é assim, é a satisfação de ver a obra dele, né? Sim, mas sempre você tem que ter o plano B, né? Não é proibido ganhar dinheiro. Não, proibido ganhar. Tanto que editora é para isso, é para ganhar dinheiro. E obra de arte é indústria também. Exato, né? é tudo indústria. Mas aí é uma briga feia. Nossa. Bom, acho que seria só isso. O site. Né? O site. Bom, a gente vai colocar no site, né? No site Chronic Art. E vamos... E aí a gente agradece de antemão aí. E temos aí uma coisa que você vai se recordar muito. Eu estava inserido nesse universo. Peraí, eu lembro dessa daqui. Eu lembro dessa música aqui. Não, mas as músicas eu estou ouvindo, elas têm boa qualidade, sim. O que a gente viu que já valeu a pena esses 3, 4 meses que a gente investiu nisso, esse tempo, né? Que, por exemplo, nessa plataforma, a plataforma trabalha com um algoritmo de pegar essa música e montar dentro do teu gosto pessoal também, né? Ela faz assim, ela vem e fala, puxa vida, esse artista tem um estilo parecido com esse. Então ela mistura, ela faz mix, né? Ela faz uma playlist das tuas músicas com músicas, de repente, que estão no mesmo estilo. E a nossa satisfação é ver que, de repente, você está escutando o teu playlist que o algoritmo da plataforma fez e está tocando junto com bandas que tocam no rádio. RPM, que eu já vi ali. RPM, está tocando J Quest, está tocando Marcelo Genesi, está tocando Titãs, né? Estão tocando aquelas músicas Skank, tá, né? O meu filho chegou e falou assim, puxa pai, essa música aqui, que é uma música que é a música que eu escolhi para capitanear o EP, que chama Rodoviária, chegou e falou, pai, essa música tá bem J Quest, né? Tá parecendo bem J Quest. Eu falei, filho, o problema dessa música é o seguinte, essa música foi feita antes de existir o J Quest. Então o que você está escutando é aquilo que eu já tinha na cabeça antes do J Quest. Então não que ela esteja no estilo, é que os caras têm a mesma idade que eu. Então, por exemplo, o que está na cabeça desses caras está na minha cabeça. Sim, sim. Né? Então é uma influência que deu assim. Claro, tem alguma influência que eu gosto de J Quest, gosto de J Quest, mas os caras da minha geração que compõem o J Quest também beberam na mesma fonte. Então você fala, mas parece. Não, parece o estilo, porque aquilo que eu me baseei, as minhas influências foram as mesmas influências que eles tiveram para fazer a maioria das músicas deles. Que era música internacional. Música internacional, pop americano, pop internacional, né? Então, é meio por aí. Então seria isso. Então essa entrevista foi com Luiz Cláudio de Paula Rodrigues, autor e cantor também, né? Instrumentista. Hoje muito menos cantor, mas...